muitos portugueses, alguns até já estão de regresso ao trabalho. É uma situação que pode causar depressão. O regresso às rotinas, aos horários e às preocupações podem levar ao desgaste extremo. A mesma sensação de antes das férias. Planear e gerir as tarefas com tempo durante o período de descanso pode ser uma das receitas para evitar um regresso difícil. É a nossa convidada, a psicóloga Sílvia Botelho. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Isto acontece, não é? Os portugueses começam a cismar com este regresso ao trabalho, não se preparam bem para isto e depois regressar pode ser tão penoso quanto antes de ir de férias. É verdade, pode causar irritabilidade, depressão, tristeza, ansiedade. Digamos assim, as pessoas ficam mais tensas, não é? Porque o regresso à rotina é de facto muito complicado. Agora, há de facto algumas coisas que nós devemos ter em consideração, que devemos reconhecer que existe um período de transição, tal e qual como nós, quando iniciamos as férias, também engatamos assim um bocadinho a meio gás, não é? Para as férias, com algumas preocupações de trabalho. Também o início do trabalho acaba por haver este período de transição que nós também temos que respeitar. Portanto, se calhar o ideal seria regressar 2 dias antes, colocar as coisas em ordem, a roupa, ver alguns e-mails, começar a pouco e pouco a inteirar-se do trabalho. Portanto, Mas isso só no final das férias, não durante, não é? Que é para desligar completamente. Sim, claro. Durante as férias é mesmo, férias é para descansar e para relaxar. Portanto, o que eu recomendo seria sempre, se puder, voltar um dia antes ou 2, mesmo para questões de jet lag, o horário, porque nós às vezes... As viagens, não é? Sim. Para pormos digamos assim, o sono em dia, dormir mais cedo, acordar também cedo, que é para começarmos de facto a esta rotina. Depois também é importante nós capitalizarmos aqui as nossas férias, ou seja, tudo bem que as férias acabaram, mas nós também podemos aqui a nível da memória voltar a relembrar através de fotografias, de vídeos que nós fizemos, sei lá, convidar os amigos também para casa e para ver as fotografias em conjunto, vídeos, adaptarmos se calhar novas alimentações que vimos nas terras que visitamos e nos países também. Portanto, isso no fundo acaba por perpetuar um bocadinho mais o tempo das férias, não esquecer completamente, mas misturar tudo um bocadinho, não é? Sim, é verdade. Isso é uma boa dica para nós também acabarmos por experimentar novas experiências que nós tivemos no passado e adiantar um bocadinho estas férias. Depois também acabamos por... É a questão da capitalização das férias que acho que é muito importante. E depois também agarrarmos pequenos hábitos que nós tivemos nas férias e adequarmos à nossa rotina do trabalho. Por exemplo, nós nas férias podemos andar de bicicleta, vemos, por exemplo, menos televisão, menos internet, começar a aprender a viver com pouco. Nós mesmo nas férias levamos menos roupa, menos sapatos, menos camisolas e conseguimos na mesma ser felizes. Portanto, uma boa dica também é começarmos estas pequenas mudanças a introduzir a nossa vida. Nós, de facto, não precisamos de estar todo o tempo na televisão, podemos só ligar a televisão para ver um programa que nós gostamos e depois desligar a televisão. Não é preciso, digamos assim, continuar a adaptar novas rotinas. Não é? Isto é, em termos práticos, a nível emocional, a nível mental, nós também podemos fazer essa preparação, não é? Sim. Quando é que deve começar e de que forma é que deve começar? Eu aconselho sempre uns dias antes e também nós muitas vezes gastamos energias onde muitas vezes não devemos. É sofrer por antecedência. Nós muitas vezes sofremos por antecedência e acabamos por investir muitas vezes e canalizar as nossas energias em situações que nós muitas vezes não podemos mudar e que temos diariamente, como por exemplo as filas de trânsito, que nós sabemos muitas vezes que diariamente lá estão, o chefe que muitas vezes a gente não gosta muito, os colegas entreguistas, são coisas que nós não vamos conseguir mudar. Portanto, o conselho é não canalizar tantas nossas energias para coisas que não estão ao nosso alcance, elas vão continuar a existir. Temos é que mudar a forma como muitas vezes nós vemos estas situações. Por exemplo, nas filas de trânsito nós podemos fazer uma playlist de músicas que nós gostamos, podemos ligar um programa de rádio preferido, divertido e usufruir da viagem, em vez de estarmos constantemente a criticar uma coisa que está lá sempre. O que acontece depois, nós chegamos a casa e em vez de estarmos a dar o nosso melhor às pessoas que nós amamos, acabamos por já ter gasto as energias todas a reclamar com coisas que não podemos mudar. E não mudamos nada. A verdade é exatamente essa. Doutora Sílvia Botelho, muito obrigada pela sua presença e pelos seus conselhos. Muito bom dia. Obrigada eu. Acabou hoje.